Então, pessoal, a biotecnologia, ela surgiu lá atrás, desde 1800 a.C., quando os povos antigos, eles ainda engatinhavam com aquela velha ideia de fermentar bebida e de fermentar comida. Porém, a ideia da biotecnologia, ela continua praticamente a mesma nos dias de hoje. Se a gente pegar um dicionário e verificar esse conceito, a gente vai ver que a biotecnologia é uma tecnologia desenvolvida e baseada na biologia. Mas, gente, quando a gente para pra pensar, a biologia, ela é muito ampla. Dá pra gente falar de tudo com ela. Até a gente mesmo faz parte da biologia. Só que o diferencial da biotecnologia é que ela está direcionada para a produção. Que nem os alimentos transgênicos que a gente consome praticamente todos os dias, mas às vezes nem sabe. Aliás, vou dar uma dica muito valiosa para a gente saber se está comendo ou não um transgênico. É importante a gente verificar a embalagem do produto e, caso seja um transgênico, essa embalagem vai estar assinalada com um triângulo amarelo e um T no meio. Isso vai significar que é um transgênico. Todo alimento comercializado deve vir com esse símbolo. Fiquem atentos. Isso foi uma ordem estabelecida pela Anvisa. Mas e daí? Biotecnologia tem a ver com biologia, tecnologia, produção? Como que faz pra juntar tudo isso? É aí que entra o nosso querido DNA recombinante. Pra quem não sabe, DNA recombinante é um DNA que tem pedaço de um outro DNA que vem de uma ou mais espécies diferentes. Ou seja, essa mistura basicamente serve para alterar alguma característica de um ser, usando o DNA de um outro ser para tornar ele melhor de alguma forma. Ninguém é que ele mexa com o DNA ali pra deixar ele ruim, né, gente? Pra conseguir essa modificação, a biotecnologia usou algumas ferramentas para agilizar nosso processo. A primeira delas é a reação em cadeia da polimerase. Meu Deus, Sofia do céu, o que é isso, mulher? Calma, calma, não é um monstro não. Essa aí é uma técnica que a gente usa em laboratório para aumentar a quantidade de DNA de alguma coisa várias vezes. Basicamente, a gente faz várias cópias de uma parte específica do DNA que a gente quer. Essa estratégia aí é o tal do PCR, aquele que você fez aí no seu teste de Covid na pandemia. No caso da Covid, quando pegava uma amostra da sua mucosa e enfiava aquele cotonete de 1 metro lá dentro do seu nariz, essa amostra depois, quando entrasse em contato com o PCR, ia fazer o vírus da Covid se multiplicar tanto, mais tanto, que chegaria numa quantidade muito boa pra gente conseguir detectar o vírus e ver se deu positivo ou não. A gente vai ter também a enzima de restrição. A ideia dessa técnica é pegar uma enzima que consiga cortar uma parte específica do DNA. Isso aí facilita na hora de escolher a parte do DNA que a gente quer usar para poder fazer a adição de um material genético no outro. Além disso, a gente tem a eletroforese, que vai funcionar de um jeito um pouquinho mais complexo. Ela vai pegar a parte de um material genético, vai separar e analisar todo o conteúdo que aquele gene tem. Isso aí vai ajudar na seleção da parte do material que a gente quer. Tá falando de DNA e tudo, vamos discutir um pouquinho sobre o que é o organismo geneticamente modificado. Basicamente, ele é um ser vivo que teve seu material genético modificado por algum ramo da biotecnologia. Inclusive, o transgênico, que é um organismo que tem várias partes de um ou mais DNAs alheios, é um tipo de OGM. Mas nem todo OGM é um tipo de transgênico. O principal objetivo da indústria em oferecer os alimentos transgênicos no mercado é aquela ideia que a gente comentou aqui no podcast, aumentar a produtividade. Já fazem quase 30 anos desde o surgimento do primeiro alimento geneticamente modificado no mundo, que foi um tomate, que foi criado lá na Califórnia. O interesse de criar os alimentos transgênicos parte da indústria, mas também da população, porque ele aumenta a produção em larga escala, pode ser um alimento mais nutritivo e resistente e até mesmo ajudar na garantia da segurança alimentar, que é aquela ideia que todo mundo deve ter a garantia de um alimento na mesa todos os dias. Para a gente conseguir produzir esse tipo de alimento, a gente utiliza algumas estratégias. As técnicas mais utilizadas são a biobalística e a Agrobacterium tumefaciens, que é um tipo de bactéria. Na biobalística, a gente usa micropartículas de tungstênio, que é um alimento lá na tabela periódica, ou o ouro, que é coberto por DNA que expressa uma característica de interesse do produtor. Essas micropartículas que eu comentei, elas entram na célula e, com o tempo, o DNA da micropartícula é liberado e se junta ao genoma do organismo hospedeiro. Loucura, né? A estratégia da bactéria é diferente, já que ela se encontra na natureza. Essa bactéria, que é uma bactéria que é encontrada no solo, é atraída por alguns compostos produzidos por plantas. Esses compostos, eles ativam parte do gene dessa bactéria, que ajuda na transferência de um pedaço do DNA da bactéria para o genoma do hospedeiro. Mas é claro que existem mais de outras milhões de técnicas utilizadas. Algumas delas, que eu posso citar aqui, são a mutagênese, a oligodirigida, a cistogenia e a intragenia, que podem ser um assunto para o próximo episódio. O que vocês acham? Aqui no Brasil, os transgênicos mais cultivados atualmente são a soja e o milho. No caso da soja, a alteração mais marcante foi a introdução de um gene que é resistente ao herbicida glifosato, que geralmente é usado como base para fazer herbicidas que acabam com as ervas daninhas. Essa alteração, de acordo com a Embrapa, surgiu desde meados de 1997 e é uma das mais notórias até hoje. Esse gene vem daquela bactéria que a gente acabou de comentar, como estratégia para a produção de transgênicos, a Agrobacterium, que tem os genes muito parecidos com os que fazem parte do genoma dessa planta. A vantagem dessa alteração é que a soja ficou mais resistente ao herbicida, ou seja, adaptou a soja para que quando esse herbicida fosse usado na plantação, afetasse só as ervas daninhas e deixasse a soja intacta. No caso do milho, a gente também teve a introdução de um gene de uma bactéria, que ficou conhecida como Bacillus thuringiensis, ou abreviando, só BT, que faz com que o milho produza uma proteína tóxica na planta, que é específica para combater alguns insetos que são intolerantes a essa proteína. A vantagem desse transgênico é que ele evita a proliferação de insetos específicos que costumam atacar as colheitas do milho, ou seja, ele também fica resistente a pragas. Aliás, esses dois transgênicos têm autorização para serem comercializados e consumidos aqui no Brasil, tá?
Assim como a gente acabou de falar, o benefício mais claro do uso de transgênicos é a resistência. Ele torna o alimento muito mais capacitado para resistir a pragas e alguns agrotóxicos, o que ajuda a garantir que o alimento seja teoricamente estável e esteja pronto para venda. Além disso, também é importante a gente abordar que ele pode aumentar a qualidade nutricional dos alimentos e a produtividade, ajudando, justamente a garantir a segurança alimentar para mais pessoas. Mas e aí, será que não tem nenhuma desvantagem no uso desses transgênicos? No sentido da saúde, a Embrapa afirma que ainda não existem estudos que comprovem que os alimentos transgênicos possam causar doenças ou prejuízos ao meio ambiente. Mas, gente, é claro que existem controvérsias. Algumas instituições, como o Greenpeace e o IDEC, acreditam que a manipulação genética das proteínas dos organismos modificados, dependendo da forma de como ela é feita, ela pode sim gerar reações alérgicas ou resistência a alguns antibióticos, no caso, do manuseio incorreto desse DNA adicionado. Além disso, a resistência que os alimentos estão tendo pode causar um uso exagerado desse agrotóxico, na tentativa de fazer justamente um controle ali daquela plantação. Dependendo da quantidade de agrotóxico, que é utilizada, existe um risco ecológico muito grande, que pode causar contaminação da água, do solo, além de inúmeros prejuízos da microfauna, de alguns animais e de vegetações próximas. Pode acontecer também das vegetações de transgênicos se tornarem dominantes e acabarem predando ou ocupando locais de plantações nativas, que também é uma forma de prejudicar, a fauna local. Para a gente poder controlar os possíveis problemas e eventualidades que o consumo de transgênicos pode trazer, o governo brasileiro criou a Lei de Biossegurança. Basicamente, a ideia central dessa lei é garantir que acidentes biológicos não aconteçam, e se eles acontecerem, o país vai estar pronto para frear esse fenômeno. Essa lei permite o uso de alimentos transgênicos porque ela acredita que o seu uso pode aumentar a produção, melhorar o conteúdo nutricional, resistência e durabilidade, ou seja, ela vai controlar os riscos desse tipo de transgênico usado no laboratório. Essa mesma lei fala de alguns meios de fiscalização que nós temos para controlar a produção de transgênicos. Alguns setores, como o Sistema Brasileiro de Biossegurança, órgão de regulamentação federal, comissões internas e o Conselho Nacional de Biossegurança, são responsáveis por olhar de perto que as empresas e os grupos de produção de transgênicos estão planejando. O Conselho, por exemplo, analisa, a pedido do Sistema de Biossegurança, os aspectos socioeconômicos e o interesse da nação relacionado com os pedidos de liberação para uso comercial de organismos geneticamente modificados, juntamente com seus derivados. Esse sistema de biossegurança, por sua vez, faz pesquisas com organismos geneticamente modificados e cria uma comissão interna, com supervisão de um técnico, para fiscalizar uma produção específica. Por último, a gente pode falar também da necessidade de ter um certificado de qualidade em biossegurança, porque só os laboratórios que têm esse certificado são autorizados para trabalhar com organismos geneticamente modificados. Com essa aprovação, os produtores desse tipo de alimento precisam ter um cadastro na Comissão Interna de Biossegurança, citando projetos, pesquisas envolvidas, anotações, acidentes, para aumentar ainda mais a transparência do projeto realizado. Pessoal, e esse foi o nosso podcast. Espero que vocês estejam aqui para o próximo Podcast das Nutrimigas.